Se um corvo já te observou assim, você não deveria ter ignorado. Porque o problema não é o corvo. Nunca foi. O problema é o que acontece dentro de você, no exato momento em que esse tipo de coisa acontece. E a maioria das pessoas só percebe isso quando já é tarde. Pensa comigo. Você está andando normalmente, sem pensar em nada demais. Tudo parece comum. Até que, por algum motivo, você sente. Não vê primeiro, sente. Uma presença. Um desconforto leve. Algo fora do lugar. E então você olha. E ele está lá. Imóvel. Silencioso. Olhando diretamente para você. E é aqui que tudo muda. Porque um animal comum fugiria. Se afastaria. Ignoraria você. Mas não esse. Ele fica. Observa. Como se estivesse esperando alguma coisa. Como se estivesse analisando você de um jeito que não deveria ser possível. E o mais estranho, se é que você sente isso. Mas o problema não é esse. O problema é que, mesmo depois de ir embora, isso não sai da sua cabeça. E isso já não é normal. Agora presta atenção nisso, porque quase ninguém percebe. Corvos reconhecem rostos. Eles lembram de pessoas. Eles sabem diferenciar alguém comum de alguém que chamou atenção por algum motivo. Isso já foi observado várias vezes. Mas o que ninguém te fala, se é o efeito disso em quem é observado. Porque quando algo quebra o padrão, sua mente entra em alerta. E quando sua mente entra em alerta, se é porque algo foi registrado. Mesmo que você ainda não entenda o que. E aqui está o ponto que muda tudo. Você não lembra de tudo que vê. Você não guarda todos os momentos. Sua mente descarta quase tudo, automaticamente. Então por que isso ficou? Por que esse momento não foi embora como todos os outros? A resposta não está no corvo. Está em você. Talvez você estivesse em um momento de dúvida. Talvez estivesse ignorando algo que já deveria ter enfrentado. Talvez estivesse passando por uma fase em que tudo parece meio travado, meio estranho, meio fora do lugar. E então, isso acontece. Não antes. Não depois. Exatamente nesse momento. E isso não é um detalhe irrelevante. Porque quando algo acontece no momento certo, ele deixa de ser só um evento e se torna um ponto de atenção. Mas a maioria das pessoas comete o mesmo erro. Ignora. Segue a vida. Finge que não foi nada. Até que acontece de novo. E é aqui que começa o problema. Porque uma vez pode ser acaso. 2 vezes, já não é mais tão fácil de explicar. E quando começa a se repetir, sua mente já não consegue ignorar da mesma forma. Mas tem algo ainda mais profundo nisso. Porque não é só sobre ver. É sobre perceber. E perceber exige consciência. E a maioria das pessoas não está consciente. Elas estão no automático. Reagindo. Repetindo. Vivendo os mesmos padrões, sem perceber. E é exatamente por isso que esses momentos passam despercebidos. Mas quando algo quebra esse padrão, quando algo chama sua atenção de forma diferente, quando algo fica na sua mente sem motivo aparente, isso não deve ser ignorado. E não é sobre algo sobrenatural. É sobre padrão. É sobre percepção. É sobre algo dentro de você tentando ser entendido. E aqui está o detalhe que quase ninguém aceita. Tudo o que você ignora, volta. De alguma forma. Em algum momento. Mais forte. Mais claro. Mais difícil de evitar. E quando volta, já não parece coincidência. Agora pensa de novo naquele momento. O corvo não fugiu. Não se moveu. Não reagiu como esperado. Ele só ficou observando.
E isso foi o suficiente para quebrar o padrão da sua mente. E quando o padrão quebra, algo novo começa. Mesmo que você não perceba na hora. Mesmo que você tente ignorar. Mesmo que você siga sua vida normalmente. Porque mudanças reais não começam de forma óbvia. Elas começam assim. Silenciosas. Pequenas. Quase invisíveis. E vão crescendo. Até o ponto em que você não consegue mais ignorar. E é aqui que muita gente se perde. Porque só percebe quando já está no meio do processo. Sem entender como chegou ali. Sem entender por que certas coisas começaram a acontecer. Sem perceber que o início foi lá atrás. Em um momento pequeno. Que parecia irrelevante. Mas não era. E é por isso que esse tipo de experiência precisa de atenção. Não pelo que parece ser, mas pelo que ativa em você. Porque o que realmente importa não é o que você viu. É o que você sentiu depois. É o que ficou. É o que não foi embora. E isso sempre tem um motivo. Agora deixa eu te falar algo que quase ninguém vai te dizer. Se isso já aconteceu com você, então provavelmente não foi a primeira vez. E se não foi a primeira vez, também não vai ser a última. Porque padrões não aparecem uma vez. Eles se repetem até serem percebidos. E ignorar isso só faz com que volte mais forte. Então, da próxima vez que algo assim acontecer, não olhe só para fora. Olhe para dentro. Porque a resposta nunca esteve no corvo. Sempre esteve em você. E talvez você já tenha percebido isso, mas decidiu ignorar.